Bom dia, filha! Ó, vou preparar o nosso café. O que você prefere? Pão, tapioca ou aquele ovinho especial que só sua mãezinha aqui sabe fazer, hein? Oba, eu quero o ovinho especial da Dona Sol, hein? Então deixa eu ligar o meu radinho aqui só pra saber das notícias. Tragédias climáticas pelo mundo. Enchentes causam destruição em países da Europa. Na América Central, furacões devastam vilarejos. E na Amazônia, a seca prejudica os moradores. Nossa, mãe, o que tá acontecendo? É muita tragédia em um monte de lugares diferentes ao mesmo tempo. São as mudanças climáticas, filha. E olha, os cientistas vêm avisando há anos que esse momento chegaria caso não tomássemos medidas drásticas para diminuir a emissão de gás carbônico na atmosfera, que causa o quê, minha filha? O aquecimento global. Mas parece, filha, que os governos mundiais e as grandes empresas preferiram o quê? Arriscar. Aí agora o que acontece? O que acontece, minha filha? A gente tá sofrendo as consequências. Caraca. Meu amor. É isso. Foi o caso do Enio José da Silva, presidente da ADVIC, Associação dos Deficientes Visuais de Canoas, e de tantos outros conterrâneos dele. O Enio passou por momentos de desespero em maio de 2024, quando praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul sofreu com cheias. E nós vamos conversar com ele agora. Bom dia, Enio. O que aconteceu na sua cidade? A ADVIC é uma entidade referência na região metropolitana de Porto Alegre, sediada em Canoas. Foi fundada em 24 de agosto de 1996 e tem como objetivo promover, habilitar e reabilitar pessoas cegas e com baixa visão. Ocorre que no mês de maio a entidade foi destruída, né, pela catástrofe climática que nós tivemos aqui, perdendo tudo, a sede, equipamentos, e foi uma destruição total. E as pessoas cegas tiveram ainda mais dificuldade? Receberam orientações adequadas? A grande dificuldade nesta enchente, o fato do poder público não estar preparado, não ter feito um cadastro das pessoas com deficiência para que elas fossem melhor atendidas. Nós precisamos fazer uma peregrinação nos abrigos para descobrir onde estavam os associados, para fazermos o nosso mapeamento dessas pessoas, para que pudéssemos dar um atendimento mais digno, uma situação melhor para todos e mostrando, né, com tudo isso que aconteceu aqui no nosso estado, Rio Grande do Sul, não houve muita repercussão em relação às pessoas com deficiências, sobretudo deficientes visuais, né? Parece que nós ficamos invisíveis. A ADVIC nunca deixou de atender o pessoal, mesmo durante a catástrofe, né, climática, e precisamos, né, alocar um espaço para esses atendimentos. Eventos como esse vão acontecer, né? Aconteceu o século passado e agora vão ser cada vez mais frequentes, mas a gente espera sim ser ouvidos e poder contribuir aí para que a gente não passe por situações como as que passamos recentemente aí. Caraca, mãe, imagina todas essas pessoas desabrigadas. Por isso, minha filha, que é tão importante termos uma voz ativa nessas discussões. Você entende, minha filha? A gente espera que as discussões sobre mudanças climáticas incluam definitivamente as pessoas com deficiência. Muito obrigado, Enio. E para entender melhor o que está acontecendo pelo mundo, nós vamos conversar agora com Marcelo Selucchi e Silvia Midori, do CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Bom dia, vou começar fazendo uma pergunta para o Marcelo, que é meteorologista. Afinal, o que explica esses fenômenos cada vez mais intensos e frequentes em todo o mundo? Planeta Terra, né, atmosfera, tem o que nós chamamos de efeito estufa. Ou seja, os gases que compõem a atmosfera formam o que seria quimicamente uma estufa. Se não tivéssemos essa mistura de gases, a temperatura do planeta seria muito mais baixa do que é, ao ponto de não permitir a vida na Terra. Então, o chamado efeito estufa é uma condição natural, né, da atmosfera. Só que, nos últimos 150 anos, e especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, a partir de 1950, mais ou menos, o mundo começou a se industrializar e, a partir dali, a emitir muito mais gases com efeito estufa do que estavam presentes
antigamente, né? Então você foi lançando uma série de gases que reforçaram, incrementaram esse efeito estufa que já estava presente. Então, como consequência disso, a temperatura do planeta já aumentou. Então, a atmosfera funciona como se fosse uma panela de pressão, né? A fornalha da atmosfera é o calor do Sol. Então, se você está aumentando o calor da panela de pressão, ela vai ter mais força para produzir, enfim, movimentos extremos, no caso da Terra. A atmosfera tem mais energia agora e pode produzir mais extremos climáticos. E, bom, outra coisa é que uma atmosfera mais quente, ela consegue reter mais umidade. E essa umidade pode se transformar em chuva. Então, por isso também que nós estamos tendo uma maior frequência de chuvas extremas, porque uma atmosfera mais quente retém mais umidade, um oceano mais quente evapora mais umidade, que é possível agora ser retida pela atmosfera. Mas também está o outro lado. Nós estamos desmatando, nós estamos mudando o clima do planeta e com isso também estão aumentando os períodos secos. A Silvia é geógrafa e também é do CEMADEM. Silvia, os países estão empenhados no combate à crise climática? Bom, ainda que muitos países tenham se comprometido com as agendas globais, né, a exemplo do Marco de Sendai e Acordo de Paris, ainda é insatisfatória a implementação de medidas efetivas para se lidar com os efeitos das mudanças climáticas. O compromisso de cada nação em reduzir, por exemplo, as emissões de gases de efeito estufa tem efeito em escala global e, por isso, todos deveriam estar comprometidos em alcançar as metas acordadas. Bom, de modo geral, os países têm postura reativa, né, quando o desejável seria que medidas preventivas fossem instituídas previamente aos impactos. Olha, os acordos não saem do papel, tá? É preciso agir. E no Brasil especificamente, Silvia? Bom, a chamada reação rápida, né, seria a resposta aos desastres. No caso do Brasil, há certa coordenação, né, em dar a primeira resposta aos desastres, né, órgãos de proteção e defesa civil, corpos de bombeiros, né, que estão na linha de frente para essas emergências. Mas quanto à prevenção, né, em sua essência, ou seja, antes que o risco se instale, ainda há muitos desafios a serem vencidos. Marcelo, como vocês organizam essa resposta? É feito um mapeamento? Como funciona? No CEMADEM fizemos um cruzamento das áreas de risco com a população, usando dados do IBGE para categorizar o nível de vulnerabilidade, em função de quantas pessoas estão morando, quantas são crianças, idosos, qual é o nível de renda, qual é o nível de escolaridade, qual é o tipo de moradia, né? Então, tudo isso faz parte dessa grande maquinária que, digamos, lidar com a questão dos desastres. Mas, de novo, se você não tem um bom plano de contingência, isso não vai funcionar muito bem. E quando eu digo plano de contingência, isso inclui fazer simulados e fazer, não sei se são palestras ou algum tipo de educação com a população para a pessoa confiar na sua defesa civil, confiar nos alertas, saber o que precisa fazer. Na verdade, a população ela tem que seguir as orientações da defesa civil do município que habitam. Só que, para isso, existe todo um trabalho que as próprias defesas civis precisam fazer. Isso digamos, em município, aí cada município é um mundo diferente, mas temos municípios onde os desastres são muito frequentes, tem muitas áreas de risco, enfim. Então, começa por um plano de redução de risco. Pode incluir obras de engenharia, infraestrutura, né? Sei lá, se for o problema de deslizamentos de terra, por exemplo, pode ser até
obras de contenção de encostas, se forem inundações, desassoreamento dos rios, uma melhor canalização, reflorestamento de margens e cabeceiras. Isso é muito importante. Nem todas as soluções passam por obras de engenharia, né? A natureza tem às vezes muitas respostas. Não remover a vegetação em áreas de encosta, pelo contrário, reflorestar. A vegetação sempre é um aliado. Então, plano de redução do risco. E depois é necessário ter um plano de contingência para o momento que o desastre ocorre. Sobre as pessoas com deficiência, bom, claro, com certeza, né? Esse plano de contingência, ele deve levar em conta esse tipo de coisas. Inclusive, é um dos parâmetros que entram naquela avaliação do nível de vulnerabilidade de uma área de risco, né? Quantos ancianos, quantos idosos, quer dizer, quantos idosos, quantas crianças, quantas pessoas com deficiência, porque aí a dificuldade para você evacuar é muito maior. Então, são áreas que deveriam ter prioridade, por exemplo. Por isso é importante mapear. Então, esses planos devem levar em conta isso. Importante isso, hein, mãe? Sim, filha, muito importante. Fazer esse mapeamento de onde estão as pessoas com deficiência é fundamental para que se possa prestar a assistência necessária em momentos de quê? De crise. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, Silvia. E ainda sobre esse assunto tão impactante nas nossas vidas, eu converso agora com Pedro Luiz Cortes, professor da Universidade de São Paulo e do Porto, em Portugal. Bom dia. Tem solução para um problema dessa dimensão? Para que a gente possa reverter essa situação de mudança climática, é de fundamental importância que a gente reduza o consumo de combustíveis fósseis. O Brasil também tem boa parte da geração de energia elétrica a partir de fontes limpas, fontes renováveis. E isso é uma vantagem, por exemplo, para que nas cidades a gente possa adotar os ônibus elétricos em substituição aos ônibus movidos a diesel, porque são ônibus que não vão poluir o ar nas cidades e também são ônibus que vão ser movimentados por energia de origem limpa, né? Então, essa é uma possibilidade. Nós precisamos recuperar áreas degradadas, aumentar o plantio, mata nativa, tal, porque essas árvores, né, elas têm a capacidade de fazer algo que a gente chama sequestrar, retirar o carbono da atmosfera. Não é algo que vai resolver o problema climático da noite para o dia. Uma grande árvore da Amazônia, ela pode demorar 20, 30 anos para atingir a fase adulta. Mas o quanto antes a gente começar, melhor vai ser a perspectiva para o futuro. É um trabalho muito grande que precisa ser feito, não é simples, os resultados não são imediatos, mas em algum momento a gente tem que começar. E como os governos devem atuar na prática? Para que a gente possa lidar melhor com essa situação, a participação dos governos municipais, governos estaduais e do governo federal se traduz de grande importância, essa articulação desses três níveis, porque nós precisamos ter um mapeamento das áreas de risco, por exemplo, áreas que são mais vulneráveis a enchentes, alagamentos, deslizamentos, e também nós precisamos mapear as áreas que são mais suscetíveis a ondas de calor. Então, no caso das áreas suscetíveis a enchentes, alagamentos e deslizamentos, é fundamental que a população ela seja remanejada dessas áreas. E para isso é necessário que se ofereça habitações em locais adequados, habitações com infraestrutura, né, no entorno de transporte, educação, saúde, energia elétrica, água, coleta de esgoto, enfim, que realmente permita que as pessoas mudem e fiquem em segurança. Então precisa de uma política habitacional que muitas vezes não está ao alcance dos municípios, precisa da ajuda dos estados e do governo federal. Nós precisamos mapear as áreas mais suscetíveis a ondas de calor que acabam afetando principalmente as crianças, né, as crianças menores, e também
os idosos. E é preciso mapear essas zonas de calor, informar adequadamente a população e melhor capacitar o sistema de atendimento, né, de saúde para atender esses casos. Mãe, é muita coisa para fazer. É isso, minha filha, muita coisa. E é preciso agir agora, tá? O planeta é nossa casa. Sinta o clima. Um programa da ULAC, União Latino-Americana de Cegos. Realização: Criar Brasil. Apoio: Global Greenlands Fund.